Bom dia, manhã de 5 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 826. Estamos falando de dificuldades no livro Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao 4, nos fala a respeito do divórcio, em contradição com o ensino de Jesus, que aquilo que Deus uniu não deve separar o homem, Marcos 10, verso 2 a 12, e de Paulo também em 1 Coríntios 7, 10 a 16. Vamos então à solução dessa dificuldade. Afinal de contas, o divórcio é aceito pela Bíblia, de acordo com Deuteronômio 24, ou é proibido, de acordo com Jesus e Paulo? Vamos então à solução. Na verdade, Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, não lança nenhuma aprovação ou bênção divina sobre o divórcio. Essa passagem simplesmente reconhece que esse ato era praticado na sociedade israelita e procura minimizar a dureza e a injustiça praticada contra as mulheres quando os maridos, desgostosos com suas esposas, por essa ou aquela razão, decidiam mandá-las embora de volta a seus pais. Almeida, traduz o verso 1 assim: quando um homem tomar uma mulher e casar com ela, e acontecer de ele não se agradar dela por ter descoberto algo impróprio nela, deverá ele escrever em termo de divórcio e colocá-la em sua mão e enviá-la fora de sua casa. Na Nova Almeida atualizada, muda o texto de modo que elimina o tom imperativo da passagem, apresentando a seguinte tradução: quando um homem toma uma esposa e acontece de ela não encontrar favor em seus olhos por causa de alguma indecência que ele encontrou nela, ele lhe escreverá a ucatabá ou ucatabalá. Pode ser traduzido assim em vez de um sentido de prescrição imperativa, como acontece na King James Version e na Almeida Standard Version, em certificado de divórcio, e colocá-la nas mãos dela e enviá-la fora de sua casa, fazendo que a sentença prossiga pelos versos 2 ao 4, em vez de parar no fim do verso 1. Seja qual for o modo por que o versículo foi traduzido e construído, indica que o marido deve colocar um certificado de divórcio nas mãos da esposa antes de despedi-la. Isso exerce o efeito de fazer com que ele abra mão de todos os seus direitos no dote que ele levou para o casamento. De outra forma, o marido poderia, de má fé, apropriar-se do mesmo como se for a sua propriedade, alegando com falsidade que a esposa voluntariamente o abandonou para uma visita indefinida e longa à casa de seus pais. Se ela não houvesse agido assim, não teria havido divórcio. Quando essa passagem foi mencionada a Jesus em Marcos 10, do 2 ao 12, e na passagem paralela de Mateus 19, verso 1 ao 9, o Senhor explicou aos fariseus que o interrogavam: por causa da dureza de vosso coração, ele, Moisés, vos deixou escrito esse mandamento. A seguir, discutiu Gênesis 2, 24, fazendo esse comentário final: serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 8 e 9 de Marcos 10. A seguir, o Senhor prosseguiu especificando, segundo um relato mais completo de Mateus: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com outra comete adultério. Mateus 19:9. Em outras palavras, nunca foi da intenção nem desejo de Deus que houvesse divórcio depois de um casamento verdadeiro, legal, a menos que se esse tivesse sido violentado por um episódio adulterino. Portanto, a prática pré-cristã do divórcio situava-se naquela classe de ofensas que foram toleradas durante algum tempo por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, o divórcio seria prescrito ao lado da poligamia e escravidão pelos crentes pertencentes ao reino de Deus. Sob a nova aliança, essas concessões ao egoísmo e a falta de amor ao próximo seriam assim abolidas. O verdadeiro e original propósito de Deus é que o Senhor seja exaltado no viver santo dos crentes que olhariam para Cristo como seu modelo. Houve mudança bem definida no sentido do que o Deuteronômio 24 permitia, não mais seria permitido no Novo Testamento. A provisão de Deuteronômio deve ser reconhecida como uma medida temporária, provisória, não correspondente, na verdade, ao ideal e ao propósito de Deus para o casamento. Deuteronômio 24 estaria destinado a ser abrogado na nova aliança, introduzido pelo Messias. Quanto ao texto de Paulo em 1 Coríntios 7, 10 a 16, fica fora de qualquer dúvida que essa passagem, de modo algum, justifica o divórcio. Veja, aqui o artigo que vai ser discutido em 1 Coríntios 7, 10 a 12, aonde fala sobre autorizar o divórcio como base da deserção. Nada mais longe da verdade. Paulo diz que não se separe, o casal não deve se separar. E ainda chega a dizer que a mulher crente santifica o marido incrédulo e o marido crente santifica a mulher não crente. Muito bem, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Que Deus te abençoe. Amém e amém.